Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jordana. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Hoje eu vou narrar a história dos Maiotos. E essa é a parte 2/3. Bom, bora continuar. O Expresso de Hogwarts e a seleção. Estamos no início de 1971. Quando James e Sam entraram no trem, logo pegaram diversas pegadinhas em todas as cabines. Até finalmente encontrei uma cabine que estava vazia, exceto para um garoto que dormia profundamente. Um mini Lupin, tá? Um mini lobinho. Assustado, após de ter passado seu susto, ele apresentou. E era Remus Lupin, o Lupin. James estranhou, porque gostou do garoto imediato. Percebeu que seu amigo Sirius também havia gostado. James não abriria a porta para muitas amizades. Ele não é assim. Quando se é criado em um mundo circulado em que os adultos não gostavam de pessoas comuns, como os pais de seu amigo Sion, Actus, Orion, Black, entendeu desde cedo que a confiança é algo complicado. Os pais de Sirius torturavam o filho psicologicamente e fisicamente. Eles deveriam cuidar dos Sirius, mas o machucavam. Isso era inaceitável. Como confiar em alguém quando os adultos não eram confiáveis? Mas de Lupin, ele havia gostado. E isso bastava. Lupin seria o melhor amigo deles. Potter havia determinado isso e estava feito. Se divertiam todo o tempo no trem quando chegaram em Hogwarts. Ou em Hogwarts. A amizade dos três garotos já é um laço inquebrável. Gente, vamos lá. Aqui são crianças, não tem como julgar um ato porque é um ato infantil, um ato imaturo. Aqui o James é um garoto imaturo, um garoto que não tem consciência do seu privilégio, diferente do Regulus, um garoto que não tem consciência dos seus atos. Mas Lupin ou de Lupin, ele havia gostado, e isso bastava. Lupin seria o melhor amigo deles. Potter havia determinado isso. Estava feito. Se divertiam todo o tempo no trem quando chegaram em Hogwarts. A amizade dos três já é um laço inseparável. Gente, aqui eles é criança. E a atitude de criança não conta, porque criança é maldosa. Se você não frear a criança a tempo, ela pode ser um adulto mimado. Ela pode ser um adulto que pode achar que o mundo é só dela. E isso que tá aqui é fato. Snape estava irritado. Liliane sabia disso. Os dois garotos que ela conheceu na plataforma havia vindo da cabine praticando algo que Liliane nunca tinha visto. Mas eles foram malvados com Severus. E os maltrataram sem nenhum motivo. Como eu falei, crianças são levadas e maldosas. Se o adulto não frear a tempo, pode ver adultos mimados, adultos que acham que o mundo é só deles e adultos invejosos. Se o adulto não puxar o freio a tempo quando é criança. Porque crianças são que nem esponja. E este ato do James podemos recolher como a lembrança dos Severus também, que vai ficar por muito tempo. Porque eles não são adolescentes e têm maturidade aqui, gente. Aqui eles são criança. E criança faz isso. Pedagoga e professora infantil sabe bem, se não frear, o que acontece. Mas eles haviam sido malvados com Severus e maltrataram sem nenhum motivo. Fizeram ele nos anos 70, isso é o super cuecão pros meninos. Gente, pros meninos que já sofreram super cuecão em todos os países, vão entender essa parte aqui, sem ser da parte fantasiosa, tá?
Enquanto criticavam, Lily havia decidido que manteria longe daqueles garotos. Severa era seu amigo, ela não poderia abandoná-lo. Ela não sabia que essa não era uma promessa que conseguiria cumprir por muito tempo, mas naquele instante estava determinada. Gente, a Liliane não tem culpa que ela tinha entre 9 a 10 anos de idade. O Potter tinha 9 para 10. O Tiago. E, gente, aqui são crianças, não tem maturidade. Eles não eram adolescentes, não eram jovens. Se fossem adolescentes jovens, a gente poderia julgar as ações dele. Porque essa atitude para jovem, para adolescente ou pré-adolescente seria erradíssima. Aí a gente pode julgar as atitudes deles, mas esses momentos, em 1971, no início da década de 70, eles são crianças. E essas ações que eles fizeram no passado crianças, não dá para relevar e colocar como se eles fossem na fase adulta. Porque criança faz isso. Porque para você sobreviver, você precisa fazer coisas para sobreviver. São sobreviventes. A própria Catherine disse isso. Se você for muito boazinha, eles vão pisar em cima de você. Se você for muito má, eles vão falar que você é muito mal. Se você for um sobrevivente, eles vão falar que você é egoísta e mimada. Mas você sabe sua história, você é sobrevivente. E nessa década, é isso. Você tem que aprender a sobreviver da forma que você conseguir. Porque senão você vai ser um motivo de chacota, de bullying. Vai sofrer ainda pior e as pessoas vão pisar em você. Você tem que aprender a se impor. Por isso que as pessoas dizem que certas pessoas são mimadas, mas não, porque elas se impõem. E os Miles não gostam do Severus porque ele começou a se impor. E o Severus também sofria muito bullying. E aqui, a Liliane não podia determinar se ia conseguir ou não, porque ela é criança, gente. Aqui não dá pra julgar. Lupin tinha amigos quando desceu do maior colégio de Hogwarts, que hoje em dia é a universidade. E também o colégio interno. Hogwarts é um colégio, uma universidade e ponto de visitas para turistas, né? Em certos locais de sala de aula, tá? Não todos. Ele tinha amigos. Era o garoto de 11 anos mais feliz do mundo. Mas uma coisa preocupava a seleção para as casas. Não queria se afastar dos garotos. Não queria ir para a mesma casa. Não queria se afastar dos garotos. Não queria se afastar dos garotos. Queria ir para a mesma casa que eles. E o pedido de Lupin foi atendido. Que ia para a mesma casa que eles. Quando viu Hogwarts pela primeira vez, estava tudo lotado de seus 2 novos melhores amigos. Fantástico. O salão principal é incrível. Tudo como ele havia lindo. O céu, as cores das casas, as mesmas. O salão principal é incrível. Tudo como havia lido. O céu, as cores das casas, as mesas. Albus Dumbledore ditou. Ao parar na frente do chapéu seletor, o chapéu sem a mente para Lupin decidia em que casa de Hogwarts você representaria e você fazia parte. A diretora da Grifinória, a professora Marcal, uma mulher alta muito bonita, chamava os alunos que colocavam chapéu, seguia para suas casas. Após serem aplaudidos, o primeiro amigo de Lupin ser chamado foi James. Quando a professora chamou, se ouviu um borboinho. Até Lupin sabia que era porque James era longe, a família mais rica do mundo que ele vivia. James foi até o chapéu determinado e sem hesitação Lupin constatou a ausência de medo de James. E ele não sabia que isso era bom ou ruim. James se sentou no chapéu, não chegou a tocar seus cabelos emaranhados antes de gritar. Grifinória! Lupin aplaudiu. Depois ficou imóvel, quase paralisada. Minerva havia chamado. Chapéu tocou sua cabeça e disse apenas para Lupin. Já sei. Após isso, o garoto correu para a mesa da Grifinória e sentou ao lado de James. Liliane estava nervosa, mas Severus estava mais. Ela não tinha feito uma escolha.
Ela não tinha uma opinião sobre que casa ficaria. Severus falava apenas da Susaina o tempo todo, de como eles seriam felizes lá. Como lá não havia Potters, aliás, em 6 horas ele percebeu que jamais haveria chances de Severus e Potter sem amigos. O chapéu seletor a chamou logo após, muito simpático, chamou Remus Lupin. Liliane foi e vestiu o chapéu. É estranho, tudo em Hogwarts é nome extraordinário. Peraí, gente, perdi aqui. Tudo em... E Lupin. Liliane foi e vestiu o chapéu. É estranho, tudo em Hogwarts é nome extraordinário. Chapéu disse apenas para Lily. A sua coragem, sua bondade, sua inteligência. Você tem grandes oportunidades desde nossas casas. Mas em tempos agridoces, sua coragem te levará a grandes lugares. Então, Grifinória. Quando ela ouviu, não podia deixar de olhar para o rosto decepcionado de Severus e seguiu para sua nova casa. E sentando ao lado do garotinho simpático, se apresentou como Remus Lupin. Sirius foi chamado de Black. Mais uma vez, um barburinho percorreu um salão, assim como o James foi chamado. Ele olhou para Albus Dumbledore, que é o diretor, e sorriu para ele surpreendido. O garoto inesperadamente segurou a mão da professora McDonald. Que sem reação percebeu que o garoto estava temendo muito, mas não era de ansiedade, nem medo, era de expectativa. Colocar o chapéu no Sirius e ouvir um Black interessante. Geralmente vocês Blacks não são nada complexíveis para mim, mas seu nome é Black, mas seu coração é o garoto, seu coração de ouro. Sirius ouviu o chapéu gritar, Grifinória! O salão principal ficou em silêncio 10 segundos, quando James Potter, seu irmão, levantou na mesa, acompanhou James. Após se sentar, Sirius acompanhou Potter, um garoto sentado durante 10 minutos selecionado por sua casa. Se sentar ao seu lado, todos comiam. Sirius estava feliz, estava aonde deveria estar. Apenas isso importava. Parte 4, Flash de 1977. Nisso, Liliane sabia que tudo aconteceu em Hogwarts. Serviria para aquele exato momento. Um momento em que, pela primeira vez em anos, os alunos do último ano se deram conta de que começaria, não havia nenhum músculo do seu corpo que não temia nesse momento de medo. Ela era corajosa e sempre foi. Mas naquele momento ela sabia que tempo sombrio se aproximava. Havia voltado para Hogwarts. Havia 2 semanas que tudo estava normal. As aulas com Alice, Marlene, Liliana e Lupe. As conversas intermináveis com Black sobre o mundo e cabelo emaranhado de Potter. E Potter, a cabeça de Liliane tinha milhões de coisas. Neemias, guerra e a família. Nos últimos 6 anos, o jovem Grifinória fez declarações públicas de afeto que quem quiser ouvir. Somente ela pensou que aquilo tudo era para irritar Severus, com quem ela não falava havia anos. Mas no último ano, James havia mudado, como eu falei, amadurecido. Mudou, diminuiu as peças que pegava com todos, extremamente dedicada às aulas e à ordem da flex. Se a Liliane soubesse que ela não seria a Potter e que ele mudou, não foi por conta dela, foi por conta de outra Lilian e Ruiva também, que o James ele tem uma queda por ruivas, que o James ele não ficou com a Liliane Evans. Ele ficou com a Lilian Milton Stanks, que é mesmo o nome da Liliane, mas o James e a Liliane Evans não chegaram a casar. A Liliane ficou com outra pessoa, sem ser Red Cannon aqui, e o James ficou com outra, porque eles começaram a namorar, tiveram muitos problemas no relacionamento. Aí quando ele conheceu essa garota, ele percebeu que havia com as atitudes erradas e que precisava respirar isso, porque o namoro com ele, com a Liliane Evans, estava tóxico. Até na Ordem da Fênix. Um mais novo meio de luta foi para o diretor. Ela sabia que sempre havia uma quedinha, desde pela primeira vez na plataforma.
Mas ela nunca quis admitir seus sentimentos de admiração, que eram profundos. Alice, Liliane e Marlene dormiam em completo sono profundo.